Olá, poderosos, aqui é o professor Renato Martins, mais um vídeo aí de geografia. Vamos hoje complementar aí o vídeo sobre os blocos econômicos e vamos destacar alguns dos principais blocos econômicos que nós temos na atualidade. Para começar, a gente não podia deixar de citar o bloco da União Europeia, né? Então, a União Europeia hoje aí é o grande exemplo, na verdade, desse processo de integração que existe no mundo. A gente já viu que a formação de blocos econômicos é uma tendência, né, da globalização. A União Europeia ela começou a se estruturar logo depois da Segunda Guerra Mundial e ela tem um caráter muito específico aí em relação à geopolítica regional e internacional, né? Essa imagem aí é uma adaptação, né, para representar exatamente o movimento que se desenvolveu no pós-Segunda Guerra em função da criação aí da União Europeia. Então, a gente sabe, na verdade, que a União Europeia ela surgiu de um pré-projeto, né, que foi o Benelux. E se a gente for entender aquele contexto ali ó, de Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, foram os primeiros países ali no centro da Europa a implementar aí uma ideia de integração. E naquele momento eles fizeram essa integração muito restrita ao carvão e o aço, né? Tanto é que essa integração continuou depois com a Europa dos Seis, em 1951. Mas, de qualquer forma, o Benelux ele criou um processo que não existia, né? Então, ele foi um precursor aí de todo esse processo de integração regional. Então, esses três países eles decidiram integrar os seus mercados de carvão e de aço justamente para se fortalecer, né? Para ter maior parcela de mercado, para ter melhores garantias de mercado dentro daquele cenário muito incerto do pós-Segunda Guerra. Em 1951, quando a gente percebe uma busca de integração, veja só, os países França, Itália e Alemanha Ocidental. Lembrando que a Alemanha estava dividida, ocidental e oriental. Então, a Alemanha Ocidental ali recebendo grande influência dos Estados Unidos e a Alemanha Oriental recebendo aquela influência lá da União Soviética. Lembrando que esse contexto aí também, na Europa, existia muita influência do Plano Marshall. E aí você pega uma estruturação de integração política e econômica, juntando França, Itália e Alemanha Ocidental. Qual era o ideal disso daí? Um contexto mais amplo, assim, né, saindo somente desse paralelo de bloco econômico, faz a gente entender muito que isso daí era a busca também por uma paz, né, vamos dizer assim, né? Era tentar estruturar de fato uma forma com que esses países não viessem novamente a se enfrentar num novo conflito. Por quê? Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra foi um intervalo muito curto. Praticamente os mesmos atores que encenaram a Primeira Guerra também encenaram a Segunda Guerra. E aí, essa busca de fortalecimento econômico, ainda mais com essa influência do Plano Marshall, era uma forma de fortalecer o capitalismo, fortalecer essas economias e fazer com que elas tivessem esse êxito em conjunto para que não ocorresse um distanciamento tão grande dessas potências, né, dessas economias. A Itália, naquele momento ali, ela foi colocada, né, na Europa dos Seis, como uma forma também de reparação, né? Como no Tratado de Versalhes, lá na Primeira Guerra Mundial, ela ficou a ver navios, então eles fizeram questão da entrada da Itália aí. Então, pegar o contexto agora. Em 1951, com apoio aí do Plano Marshall, até mesmo aquele contexto dentro da esfera internacional, instiga isso daí, né? Incentiva isso daí, e a França, a Itália, a Alemanha Ocidental decidem se integrar juntamente com o Benelux, a Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Então, em 1951, forma-se a chamada Europa dos Seis, né? Ou SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, ficou ainda restrito ao carvão e o aço, mas tentando dinamizar aquele parâmetro de desenvolvimento econômico de forma conjunta para estabelecer um processo de desenvolvimento. Então, essa perspectiva também de influência capitalista foi muito forte aí nesse contexto.
E a Alemanha Ocidental, por exemplo, no pós-Segunda Guerra, se tornou uma área de grande desenvolvimento, era a maior concentração de guindaste no mundo, né? Porque o processo de reconstrução foi muito intenso. Então você teve ali altos investimentos, Plano Marshall, FMI, Banco Mundial, OCDE, então todas essas instituições internacionais se estabelecendo nesse contexto aí para revigorar a Europa. Então esse é um ponto, né? Evitar uma terceira guerra mundial, ali, uma terceira guerra no continente europeu, fortalecendo essas economias. Outra ideia também que a gente pode pegar desse contexto era o seguinte: nesse primeiro momento, a Inglaterra também foi convidada, só que a Inglaterra ela decidiu não participar, ela negou o convite. Até porque ela tinha sofrido menos com a guerra, né? Diretamente falando, apesar de todos os bombardeios que ela levou, mas ela não sofreu tanto quanto esses países aí, que estavam no palco direto ali da guerra. Então ela estava numa outra situação, ela não entrou. Mas uma perspectiva que a gente consegue acompanhar na evolução da União Europeia é que os países europeus sempre foram potência. Pega a história moderna, a idade moderna e idade contemporânea, a maior parte da idade contemporânea, sempre teve um país europeu ali na ponteira das potências internacionais. Inclusive a Inglaterra era potência mundial até a Primeira Guerra Mundial, né? No caso, assim, potência a nível hoje que a gente pode comparar com os Estados Unidos. Então, a Europa sempre teve nessa ponteira da liderança internacional. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, eles perceberam que já não seria tão fácil retomar essa posição, principalmente porque os Estados Unidos ele tirou o melhor proveito da Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente da Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Essa evolução da União Europeia também se estabelece como um fortalecimento de uma economia para fazer frente também aos Estados Unidos. Então, não só uma economia, mas também um organismo político para fazer frente aos Estados Unidos. Porque em termos de bloco em conjunto, eles conseguem, então, bater de frente com os Estados Unidos. Agora, unitariamente falando, né, pega lá, a Alemanha, que é o país mais rico do mundo, não chega nem na metade do PIB dos Estados Unidos, não chega nem na metade do poderio militar, econômico, político. Então, a União Europeia, ela não só planejou uma integração econômica, mas também uma integração política, uma integração militar, uma integração científica, tecnológica, aeroespacial. Então, você tem um conjunto de elementos ali que fortaleceram essa evolução da União Europeia. Então, esse é o segundo ponto alto aí e importantíssimo da evolução da União Europeia. Porque senão não teria um motivo real para isso ter progredido tanto, né? Mas vamos entender o processo. Tratado de Roma em 1957. Foi muito rápido, né? Então essa que é a ideia. Não foi uma coisa demorada, igual, por exemplo, está sendo o Mercosul, que foi criado lá na década de 90, início da década de 90, pelo Fernando Collor de Mello, e até hoje está patinando o negócio, não vai adiante. Agora, a União Europeia, ela foi criada ali de forma muito prematura, né, pelo Benelux, aí já veio a SECA, já veio o Tratado de Roma, que ampliou a perspectiva de mercado, estão criando um mercado comum europeu, a gente já viu no vídeo anterior a diferença, né, de uma zona de livre comércio para um mercado comum, então foi um salto muito grande. E aí, em 1957, Comunidade Econômica Europeia, então muda de nome, porque muda completamente a configuração. E aí, a consolidação, né, da Itália, França, Alemanha Ocidental, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Em 1973, aí tem a adesão de novos membros. Então, foi a primeira adesão. Entra a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, a Dinamarca, a Irlanda, e em 81 e 86, Grécia, Portugal e Espanha. Então, muitos críticos já começam a colocar defeito, né, literalmente falando aí, em relação à entrada aqui, ó, desses três países, né? Grécia, Portugal e Espanha. E de forma menos impactante, a Irlanda, né? Esses países aqui são países com economias mais frágeis, né? Então, alguns críticos colocam que a União Europeia começa a dar errado com a entrada desses países aí, que estavam num processo muito desigual, né, de atividade econômica. Então, até hoje, principalmente aqui
Portugal, Grécia e Espanha são países que têm uma diversidade econômica bem inferior, né? Uma consolidação econômica bem inferior comparado com a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Inclusive já foram taxadas, né, de economias podres da Europa. A gente vai ver isso ainda mais adiante, mas vamos lá. Aí, em 1992, na década de 90 ali, né, esse contexto do fim da Guerra Fria, foi uma grande evolução nessa perspectiva da integração econômica internacional e não deixaria de ser também na União Europeia, né, no continente europeu. Então, o Tratado de Maastricht vai estabelecer, então, a União Europeia, aí cria a perspectiva da livre circulação de pessoas, né, e você passa a ter, então, a figura do cidadão europeu, por causa da consolidação do Parlamento Europeu. Então, começa a ter uma integração da legislação trabalhista, ambiental, desses países que passam a assinar esse tratado. Então, você passa a ter essa consolidação muito rápida, né? Muito consolidada e muito objetiva desse bloco. Então, já em 1992, você passa a ter um contexto da União Europeia. Só que aí, nesse momento, ainda não se utilizou a moeda única. Então, a implantação da moeda única foi um processo. Inclusive, é importante a gente destacar exatamente isso. Aqui é a foto do Parlamento Europeu. A implantação do euro teve não só resistência política e econômica, né, questão de soberania monetária entre os países, mas também teve muita resistência cultural. Porque você imagina assim, muitas moedas de alguns países ali, elas não só representavam a ideia de um valor monetário, mas também representavam muito da própria cultura de alguns países, né? Então, no caso, a própria Inglaterra, né, ela foi muito relutante, né, e vai sair do bloco sem ter adotado o euro de fato. Então, por quê? Por causa do peso cultural também, não só o peso monetário, toda aquela questão de soberania monetária que o país queria ter, mas também dessa perspectiva das moedas representarem também a cultura. Então, isso foi muito impactante também, né? Aqui a ideia do Parlamento Europeu, todos os países membros da União Europeia, eles têm cadeiras no Parlamento Europeu. Então, é estabelecido uma assembleia dentro do contexto aí do Parlamento. Então, é como se a ideia final da União Europeia seria estabelecer como se fosse uma federação, né? Uma composição federativa da Europa. E aí o Parlamento Europeu seria um dos principais órgãos dessa unidade política. É um processo que está aí, vamos dizer assim, em stand-by, né? Está em repouso devido às várias crises econômicas que a União Europeia tem passado. Então, olha, moeda única. O primeiro estudo, né, que estabeleceu ali um relatório que foi divulgado em 1969. Então, não foi um processo que simplesmente, apareceu, né? Então, fizeram um estudo muito bem embasado para estabelecer justamente a oposição. Então, lá, um relatório de Werner, em 1968. Aí o sistema monetário europeu começa a ser consolidado em 1979 e a adoção do euro, de fato, né, a circulação da moeda começa em 2002. Esse intervalo aqui, ó, de 1999 para 2002, foi exatamente a adaptação dos sistemas monetários de cada país, né? Então, os países começam a se adaptar, a fazer ali as suas devidas aplicações para estabelecer a circulação. Porque imagina só, né? Cada moeda tinha valores diferentes, tamanhos diferentes, isso tudo influencia. Então, todo esse conjunto de mudanças tiveram que ser aplicadas. Por isso que nem todos os países, na verdade, da União Europeia aderiram de fato o euro. Então, dentro da União Europeia, são 11 países que adotam o euro. Você tem, por exemplo, a Suíça, que não faz parte da União Europeia, que também utiliza o euro. Ela não adota diretamente o euro, então ela não faz parte do acordo, mas o euro circula na Suíça de forma bem, vamos dizer assim, sem restrições, né? Aí, no caso ali, os principais países que não aderiram, né? A Inglaterra, que no caso a Inglaterra já no tchau aí para a União Europeia, a Dinamarca, a Suécia e a Grécia. Mas veja só, a Grécia ela fez um uso misto, então ela tanto tem o euro quanto o dracma, que é a moeda
tradicional lá da Grécia, né? Então a Grécia ela usa na verdade as duas moedas, por isso está aí entre parênteses. Mas no caso a Inglaterra, a Dinamarca e a Suécia se negaram a usar o euro. Por que esses países se negaram a usar o euro? Porque como eu coloquei antes, né? Quem vai emitir a moeda, que vai distribuir a moeda, é o Banco Central Europeu. Então, a partir do momento que o país europeu, que faz parte da União Europeia, adota o euro como moeda padrão, moeda nacional, ele vai abandonar, ele vai abrir mão da própria soberania de emissão de notas. Então, quem vai emitir as notas dele vai ser o Banco Central Europeu. Então, ele não tem mais esse controle. Por exemplo, o país ele quer fazer jogadas cambiais, quer imprimir moeda para desvalorizar a moeda. Então, não tem mais essa possibilidade. Aí fica tudo a cargo do Banco Central Europeu. Então, para a gente entender aqui, ó, deixa eu ver, aqui, esse mapa está melhor, ó, mais atualizado. A União Europeia chega aí, ó, são 28 membros. Teve vários movimentos para adesão de outros países, né? A própria Turquia, ela já vem tentando entrar há um certo tempo. E qual que é o problema? Para um país ser membro da União Europeia, como de qualquer outro bloco econômico, todos os membros têm que votar favoráveis. Então, em relação à Turquia, existe uma certa resistência, principalmente porque a maior parte do território da Turquia está no Oriente Médio. A Turquia faz fronteira com Síria, com Iraque. Então, você tem uma série de empecilhos aí nessa perspectiva, né? Maioria islâmica. Então, existe uma série de considerações aí culturais, geopolíticas, que tornam mais difícil a entrada da Turquia na União Europeia. Mas se a gente pegar aqui, ó, os membros, né, a partir da década de 90 teve adesão de novos membros, e aí interessante também é o seguinte, ó, o leste europeu. Então, a partir da década de 90, fim da Guerra Fria, o leste europeu começa também a se consolidar. O leste europeu ainda é uma região da Europa menos desenvolvida, que ainda tem um grande percentual de população vivendo no campo, né? Então são economias que se sustentam na atividade primária. Só que esses países têm muita mão de obra mais barata. Então isso foi um dos pontos ali que fez com que a União Europeia aceitasse o leste europeu. E aí aquela antiga influência também da União Soviética vai se enfraquecendo, né? Então a Rússia começa a perder aquela alçada de influência dentro do continente europeu. Então você tem ali os países que fazem parte da zona do euro. Nessa perspectiva, então você tem a União Europeia, é uma coisa. A zona do euro é outra coisa. E a zona de livre circulação de pessoas também é outra coisa, porque nem todos os países da União Europeia assinaram o Tratado de Livre Circulação de Pessoas. Então você tem aqui, por exemplo, Bulgária e Romênia, eles não assinaram o Tratado de Livre Circulação de Pessoas. Tanto é que quando a Alemanha decidiu que ia aceitar uma grande leva de refugiados da Síria, a Bulgária e a Romênia fizeram muito empecilho para que ocorresse a travessia dos refugiados pelo território deles. Então teve lá uma série de empecilhos em relação a essa transição de refugiados até a Alemanha. Então você tem a zona do euro, no caso o bloco econômico, né, a União Europeia, a zona do euro e a zona de livre circulação de pessoas. Então aqui a gente tem onde está a moedinha ali, os países que adotam o euro. E a Suíça aqui no meio. A Suíça ela já fez até plebiscito para a população optar, né, se entraria ou não no bloco, porque a Suíça ela já foi convidada várias vezes e ela não entra no bloco, porque ela tem um sistema monetário muito independente, né? E aí ela entrando no bloco, ela teria que mudar totalmente suas regras e equiparar essas regras monetárias, fiscais, financeiras no padrão da União Europeia. Então isso acabaria trazendo um certo prejuízo para a sua própria rentabilidade econômica, né? Aí, mais uma ideia, ó, como era a composição inicial, né? Ali a Europa dos 6, bem a região central, aí como foi progredindo aí a adesão dos novos países, né? Que é a Grã-Bretanha, a Dinamarca, a Irlanda, depois aqui a Península Ibérica, aí a Austrália, Suécia e Finlândia, e depois a grande parte aí do leste europeu, por último, Bulgária e Romênia. Mas tem muitos países ainda que podem vir a
tornar membros aí da União Europeia, né? Então, na União Europeia, hoje, você tem ali a crise econômica dos PIGs. Isso daqui vem desde 98, com a grande crise de 98. E aí acusaram muito da Grécia ser a precursora dessa crise dentro da Europa. E a partir da Grécia, essa crise se alastrou aí para os países de economia podres, como foram classificados, né? Então, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então, esses países foram muito taxados nesse contexto da crise internacional e a crise europeia. Aí, outra perspectiva, né, que é a questão da integração política e a federalização dessa ideia da União Europeia, né, que seria uma Constituição Europeia. Aqui também o grande problema é o quê? O grande empecilho, que quanto mais se acelera nesse processo de integração da União Europeia, menos soberania os países passam a ter. Então, é uma opção, né? É difícil de decidir, porque se eles decidem adiantar o processo, existe a perda de soberania. Então, nem todas as nações estão dispostas a ter essa perda aí de soberania. Então, é um passo que a gente não sabe se realmente vai se concretizar. A França, que é uma das grandes potências ali, né, da União Europeia, vem passando por várias crises internas também, né? Principalmente questão de greves, né? O presidente Emmanuel Macron, atual presidente Emmanuel Macron, já enfrentou muitas manifestações populares, principalmente lá dos coletes amarelos, dos motoristas, ficou muito famosa, que teve uma repercussão muito grande, que a partir desse grupo atingiu outros grupos também que começaram a se manifestar contra o presidente, porque a França, ela vem de um histórico ali recente, né, de ascensão dos partidos de extrema-direita, lutando para se encaixar no poder de forma consolidada. E aí você tem aquele contraponto do socialismo e do centro moderador. Então, é uma divergência política muito forte. Lembrando que a França é a maior população muçulmana dentro da Europa, né? Então, o Islã vem crescendo muito dentro da França. Você tem aí várias políticas de islamofobia que o governo francês vem implantando ao longo de vários governos. Por exemplo, proibição do uso da burca em espaços públicos, a tentativa da proibição também do burkini, né, que é os trajes de banhos que as muçulmanas usam nas praias. Então, o governo francês ele vem tentando, ao máximo, dentro de algumas perspectivas aí, restringir, vamos dizer assim, né, a prática do islamismo. Só que é uma coisa que não está dando certo. E qual que é o grande medo, não só da França, mas de vários países ali? Que de uma progressão de médio e longo prazo, essa população islâmica vai começar a chegar no governo. E aí vai reverter o processo. Então, esse é o grande receio. E o ponto alto aí, né, da União Europeia hoje é a questão do Reino Unido. Reino Unido, ele se estabeleceu ali a iniciativa de se divorciar, né, de sair da União Europeia, né, então chamado Brexit, e que criou uma certa instabilidade, uma insegurança muito forte em relação a essa unificação. Porque se um país com o peso do Reino Unido sai, pode criar um efeito cascata e por isso que foi tão tumultuada, né? Está sendo tão tumultuada. O que acontece? Quando o Reino Unido falou que iria sair, a União Europeia já pensou exatamente nesse efeito manada que poderia gerar. Então, ela tentou, ao máximo, implementar medidas muito severas, muito danosas, inclusive algumas aí, né, à economia do Reino Unido. Tanto é que isso levou até algumas manifestações no país de Gales e Escócia, e além da Irlanda do Norte, de até se manifestarem em relação a eles permanecerem na União Europeia, enquanto a Inglaterra saísse. Para a Inglaterra, o principal peso ali que busca essa saída. Então, só para a gente entender, ó, o que é, né? A Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Então, veja bem, a Inglaterra é um país que está localizado dentro da ilha Grã-Bretanha. Então, você tem aqui, ó, essa grande ilha é a Grã-Bretanha. Então, a Inglaterra é um país dessa ilha. Além da Inglaterra, nós temos a Escócia e o País de Gales dentro da Grã-Bretanha, que é a ilha. O Reino Unido, ele é formado pela Inglaterra, País de Gales e Escócia, além da Irlanda do Norte. Então, que está em outra ilha.
Aí quando a gente fala, então, Reino Unido está levando em consideração exatamente o quê? Esse conjunto aqui de países, ó. Só que o principal representante é a Inglaterra. E a Inglaterra, veja só, ela no na União Europeia, a Inglaterra sempre foi ali o contraponto à Alemanha. Então, a Alemanha, ela é mais pelas causas sociais e a Inglaterra mais pelas causas econômicas. Quem balanceava, fazia muito esse balanço das duas potências era a França, né? Então, a França sempre estava ali fiel da balança e ajudava em determinadas situações a influenciar a relação desses países e a tomada de decisões. Geralmente, quando entrava muito nessas questões sociais, de refugiados e imigrantes, a França ia junto com a Inglaterra. Quando era mais nas causas econômicas, a França ia junto com a Alemanha. Saindo a Inglaterra, fica mais difícil de estabelecer uma plataforma ali de desenvolvimento, porque você perde uma grande potência econômica, né? Que é no caso aí a Inglaterra. Então também é muitas incertezas em relação a essa saída. Ela foi definida em vários acordos. Então vários acordos foram definidos aí para que ocorresse esse processo. Então ainda está em andamento, porque é como se fosse um divórcio litigioso, porque envolve vários trâmites. Então envolve circulação de pessoas, envolve circulação de mercadorias, de produtos, de capitais, de empresas que têm negócio nos dois países. Então eles têm que estabelecer as regras específicas para cada um desses pontos e então conseguir definir a melhor ideia de perspectiva dessa finalização do Reino Unido. Então é bem complexo a desintegração, né? Na verdade, não desintegração, mas a saída aí da Inglaterra, né? Do Reino Unido, do bloco. E o que é interessante, olha só. Deixa eu voltar aqui a tela. Esse mapa aqui, ele mostra, por exemplo, na época da votação, né? Como foi o voto, né? Fizeram o plebiscito para decidir. Então, ó, 52% foi favorável e 48% não foi favorável. E o que é interessante, ó, aqui em Londres, ó, a população não aderiu à ideia de sair. Aqui na Irlanda do Norte, né? E aqui o norte, ó, da Grã-Bretanha, quem está no norte da Grã-Bretanha? Lá, ó, Escócia, ó, só para a gente lembrar aqui, ó. Então, ó, a Escócia, a Irlanda do Norte e Londres votaram contra. Aí País de Gales e a maior parte aí da Inglaterra votaram favorável. E o placar não teve, assim, também uma discrepância tão grande, né? Numa análise mais detalhada da votação do plebiscito na época, colocava que a população mais idosa, né, votou favorável à saída e a população mais jovem votou favorável à permanência. E que também teve muita busca no Google da informação ali na véspera e no dia do plebiscito. Então você tem muito aquela questão também, né, do saudosismo, da terceira idade, né? O pessoal sempre fala assim, na minha época era melhor. Então tem muito esse contexto. Tanto é que vários primeiros ministros perderam o cargo, teve alguns até que sugeriram fazer novo plebiscito. Então, um contexto muito complicado, mas que está em andamento para ocorrer. Então, espero que você tenha entendido esse contexto aí da União Europeia. Vamos fazer outros vídeos falando de outros blocos, então para esse vídeo não ficar muito extenso. Aí, os outros vídeos sobre blocos econômicos, a gente aborda o Mercosul, NAFTA e outros blocos aí que têm destaque no contexto internacional. Então, abraços geográficos aí para vocês e até a próxima.